Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professora, utilizar aí no seu ambiente escolar, mas não como algo que seja academicista demais. O objetivo não é esse. É a gente trazer de uma forma descontraída, alegre, como se fosse aquele cafezinho que você toma na hora do intervalo, aquele bate-papo que você faz com seu colega no corredor, aquele seu momento do AC semanal para poder discutir algum assunto ou introduzir algum conteúdo que você considera importante aí no seu dia a dia escolar. Até porque o trabalho do professor não é só um trabalho intelectual. O professor, ele também passa horas em pé, horas escrevendo no quadro, fazendo correções de provas, tá? Tudo isso faz com que, ao longo do tempo, a depender de uma postura inadequada, se desenvolva lesões por esforço repetitivo. E é essa a nossa pauta de hoje. Nós convidamos aqui o professor de Educação Física e Personal, Juan Egas. Muito obrigado, Juan, por atender o convite da TV Conexões e estar conosco hoje aqui para poder tratar desse tema que está relacionado à saúde dos professores, tá? Mas para que quem não lhe conhece ainda possa lhe conhecer, fique à vontade para poder se apresentar. Olá, meus queridos, meu nome é Juan Egas, sou profissional da área de Educação Física. Primeiramente, agradecer ao meu querido amigo Ervoiter pela oportunidade, né? Me sinto lisonjeado, me sinto honrado, né? E para mim vai ser muito bom a gente debater sobre esse tema aí, que realmente gera ali uma dor de cabeça muito grande para os professores. Que bom, Juan. Então, dentro da sua prática, e como é que a gente poderia inicialmente conceituar uma lesão por esforço repetitivo, tá? Ela tem uma definição, ela tem algum tipo mais comum que acomete os professores? Pronto. A LE, ela é um dano causado, geralmente, ao músculo esquelético, né? Devido a um movimento repetitivo excessivo no dia a dia, né? Gerando dores nas mãos, punhos, cotovelos, ombro, região da cervical, lombar também, né? Devido a essas longas horas que o professor fica ali na sua jornada. Então, geralmente, ele começa sentindo fraqueza muscular, né? Inflamações, dificulta também alguns movimentos funcionais. Então, a LE, ela tem esses fatores, né? Que pode ser também uma tendinite, uma mialgia, uma lombalgia, né? Na região da lombar. Então, ela é bem complicada se não tratada e não levada a sério. É possível diferenciar a LE de outras doenças ocupacionais? Ela tem características próprias? Então, a nova nomenclatura também, né, da LE, como a DORT, né? Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Geralmente a LE, ela é por um esforço ali repetitivo, né? Movimentos em posições que você tem uma postura ali inadequada por longas horas. Geralmente a DORT também, ela está relacionada a um fator ali também do local onde você trabalha, uma má ergonomia, né? Você passa horas ali sentado em uma cadeira que não seja apropriada, numa altura que não seja apropriada. É o que eu vejo geralmente, comumente, esse caso, né? Onde o professor ele passa muitas horas em um ambiente que ele não está adequado para que ele possa exercer o seu melhor e acaba, a longo prazo, gerando esses dois fatores. Essas condições, elas estão associadas a movimentos repetitivos, uma sobrecarga muscular e a ausência de pausas adequadas ou não necessariamente? Com toda certeza, né? Geralmente, os professores, por terem uma carga horária e uma jornada muito intensa, geralmente emendando uma aula na outra, né? Reuniões, trabalhos, afazeres, acabam negligenciando esse fator do descanso, do repouso e da regeneração. Então, essa musculatura e esses tecidos, né? Os tendões,
eles vão sempre sendo inflamados ali, não conseguem se regenerar da melhor forma possível. Os dias vão passando, a inflamação vai piorando e resulta na LER e DORT. Na nossa prática no dia a dia, né, professor, né, muito embora hoje haja tecnologias que auxiliem, né, no cotidiano da sala de aula, como projetores e tudo, mas sempre vai ter aquele professor que vai querer escrever no quadro, sempre vai ter as correções de prova, né? E devido à grande quantidade de estudantes que nós temos, não deixa de ser uma movimentação repetitiva. Mas temos também outros elementos que advêm dessas novas tecnologias, né, como o computador e o celular. Eles também acabam contribuindo também para o desenvolvimento dessas lesões? Com toda certeza. Geralmente, alguns profissionais, eles, ao mexer no computador, no celular, eles esquecem também de se policiar na sua postura, deixando sua cervical muito projetada à frente, a sua torácica e sua lombar muito curvada, e acabam esquecendo e passam horas nessa posição, né? Geralmente, quando está utilizando o mouse, esquece de colocar aquele apoiozinho com recosto, que pode parecer muito simples, mas ajuda muito a reduzir o impacto no punho e na mão, que é o que geralmente eles mais se queixam, né? Que é dores das mãos, nos dedos, nos punhos. Então, são detalhes, às vezes, posturais e ergonômicos que fazem toda a diferença. E quais seriam os primeiros sinais que o corpo dá de que está tendo ali a necessidade de uma atenção, que provavelmente ali pode ser uma lesão e que precisa ser investigada? Ótimo. Os primeiros sinais: formigamento, perda de força ou movimentos funcionais, movimentos simples. Às vezes você vai elevar o seu braço para escrever ou apagar a lousa e acaba sentindo uma dor, né, fisgadas, principalmente nessas regiões citadas, mão, punhos, cotovelos, ombro, lombar. Então, quando você perceber que essas dores estão sendo muito persistentes, né, estão sempre sendo recorrentes ali, o ideal é investigar o quanto antes. Então, formigamento já é um sinal. Está começando a sentir muito formigamento. Fraqueza, né? Como eu falei, perda de movimentos básicos, né? Como carregar um material, como elevar o braço para escrever em uma lousa, digitação, a mão começa a perder força. Tudo isso já são indicativos da LER. A dor também seria um elemento a ser considerado? Com toda certeza. Eu acredito que seja até a principal, né? A maioria dos profissionais que sofrem de LER, eles falam principalmente das dores que sentem nessas articulações e tecidos. O inchaço pode aparecer também em algumas situações? Com toda certeza. Principalmente região, né, cervical, onde eu acredito que seja uma região que seja muito recrutada no dia a dia, devido principalmente, né, a ficar muito tempo em pé. A região da cintura escapular, ela é sobrecarregada, né, escápulas, trapézio, cervical, movimentos de flexão de ombro muito repetitivos para escrever no quadro, digitar. Então, essa região, assim, geralmente ela incha e sofre bastante. E existiria alguma prática simples, algum exercício simples que o professor poderia adotar na sua prática antes de começar a aula, que ele pudesse adotar, que pudesse ajudar a prevenir o desenvolvimento dessa lesão? Ou, se ele já tem a lesão, tá, alguma atividade que ele pode fazer para amenizá-la? Com toda certeza. O ideal mesmo, meu amigo, é que sempre que o professor chegar no seu ambiente de trabalho, em sala de aula, ele consiga reservar alguns minutinhos para fazer um alongamento simples da musculatura do antebraço, da musculatura cervical, né? Fazer alguns exercícios de mobilidade. Existem alguns equipamentozinhos fisioterapêuticos, aquela bolinha, né, fisioterapêutica que ajuda muito, né, a liberar essa tensão, a estimular essa musculatura dos flexores de punho. Então, é bom reservar pelo menos 10 minutinhos que você chega ali no seu ambiente de trabalho para você aquecer o seu corpo, né? Fazer uma caminhadazinha, fazer um alongamento, preparar o seu corpo para esse impacto do seu dia, da sua jornada. E, em contrapartida, a questão do fortalecimento, ela é imprescindível, né? Principalmente para as musculaturas do antebraço, né? Que é a musculatura, acredito eu, mais exigida nessa jornada de vocês, professores de sala. Então, o ideal é sempre manter
uma regularidade na academia e dá uma atenção a mais, se você é professor de sala, dá uma atenção a mais para essas musculaturas que são mais exigidas. Antebraço, região, né, trapézio, lombar, que a gente chama de core, né, que é sempre ideal fortalecer abdômen, lombar, glúteo, para que sua estrutura ela fique firme, a sua postura ela fique neutra durante o dia e você não sofra essa sobrecarga com muita intensidade. Porque normalmente, como a gente está escrevendo no quadro, né, o braço ele vai ser bastante exigido. Exatamente. Então é justamente aqui o antebraço que você está falando. Né? Tanto que o ideal é os professores não elevarem completamente o seu braço quando for escrever ou apagar a lousa. Manter ali em 90 graus para que não sofra tanto esse impacto. De preferência, alternar de um braço para outro assim quando for apagar, né? Se possível, até pedir ajuda também dos alunos. Eu vejo algumas pessoas falando isso, para pedir ajuda para o aluno para apagar, para fazer aquela dinâmica ali, para ele também evitar sofrer mais. Né? Esticar os dedos, fazer esse estalo também auxilia? Então, geralmente esse ato, né, de estalar os dedos, ele relaxa momentaneamente, mas a longo prazo isso não é tão indicado, né? Porque gera mais inflamação na articulação. Então, o ideal mesmo é você fazer alguns movimentos ali funcionais, com aquela bolinha, como eu falei. Tem um equipamentozinho também que é como se fosse um grampo, né, um prendedor, que ele gera uma pressão, aí você aperta, solta. Tudo isso vai fazer com que o fluxo sanguíneo local seja melhorado, tenha um transporte melhor de oxigênio naquele local, fortaleça aquela musculatura. Então, assim, é importante você fazer isso não só quando você chegar no seu ambiente de trabalho. É importante você também, durante suas pausas, você fazer esses movimentos, para que esse impacto do dia, né, seja amenizado. Se você faz uma pausa a cada 1 hora, né, para ir no banheiro, beber uma água a cada 2 horas, coloca também no seu cronograma, coloca também no seu dia ali, esses movimentos. Levantou, aquece a lombar, né, alonga braço, alonga cervical, alonga os punhos, né, movimentos simples. Deixa esses equipamentozinhos que eu citei próximos a você, para que você possa fazer uns movimentos simples, né? E acabar ajudando a relaxar, tirar aquela tensão muscular. Na dúvida também sempre procurar, né, um profissional médico, um fisioterapeuta também, para poder fazer uma investigação mais aprofundada também. Com toda certeza. Como a gente havia comentado, se você profissional, né, professor de sala, percebeu que essas dores estão persistentes, procurar um profissional de educação física, procurar um fisioterapeuta, para que ele possa entrar com a estratégia de contenção, né? Ver o que é que pode ser feito, fazer uma anamnese, fazer uma investigação, ver a que nível está essa dor, ver onde é essa dor, esse encurtamento, essa falta de mobilidade, porque nesse ambiente da musculação é um leque de possibilidades, que a gente só consegue às vezes identificar a dor do paciente investigando mesmo, fazendo uma avaliação postural, perguntando como é que é o dia a dia, como é que é a ergonomia. Eu tive um caso recente de uma aluna minha, né, já senhora já, professora também de sala, que ela estava sentindo uma dor absurda na região cervical, na região da escápula, a cervical, né, os trapézios inchavam muito, né, e aí eu pedi também ajuda, parceria de um grande amigo meu da área também, que ele tem especialização nessa parte de lesão, tratamento de pessoas com graves lesões assim. E a gente investigando junto descobriu que o problema dela estava na ergonomia da mesa e da cadeira, né? Era uma cadeira que assim era confortável, mas não estava numa altura ideal. A mesa também era muito boa, mas também assim não estava num posicionamento ideal para ela. E aí, consequentemente, ela vários dias, várias horas nesse local que não era propício para a estrutura fisiológica dela, foi encurtando as regiões, foi gerando os nódulos, foi gerando as inflamações e ocasionou a LER. A LER é um dos elementos que é o principal foco do nosso debate de hoje, mas é necessário também todo um autocuidado, né, com um profissional como o professor. Né? A prática da atividade física também
mesmo que não diária, seria um elemento também a ser considerado por esse professor que está nos assistindo agora? Vamos dizer que ele está sedentário, está precisando aí de um incentivo a começar a fazer uma prática mais consistente, né, de um exercício de educação física, mas que nesse momento ele não tem condições de ir para uma academia, ele está em uma cidade do interior que também não oferece esse tipo de serviço, ou não tem um profissional. Como é que ele poderia fazer para iniciar essa prática numa situação adversa em que não tem próximo dele essas condições favoráveis? Pronto, vamos lá. Nesse caso, né, onde os profissionais não têm uma academia próxima, não tem um ambiente que ele possa fortalecer e preparar a sua estrutura para essa jornada intensa do professor de sala, hoje em dia a musculação ela tomou um leque muito abrangente, né, de possibilidades de você se cuidar. E assim, a atividade física, a musculação, ela é o novo antídoto da longevidade. Então, por mais que você não faça academia, mas você está em movimento, já é assim muito importante. Então, hoje na internet, você consegue obter acesso de vários exercícios de mobilidade, de alongamento que você pode fazer em casa, que já vão te dar muito mais estrutura, segurança, já vão aliviar as tensões, já vão te dar mais força e preparo para essa rotina. Você pode também estar indo para a rua, fazer caminhadas, fazer corridas, né, fazer alguma atividade na praça, porque assim, quando você corre, quando você faz essas atividades, você também libera hormônios muito positivos para o seu corpo e para a sua mente. E eles vão combater também o estresse e a ansiedade, que é um dos indicativos, né, que agravam a LE e a DOT. Estresse, ansiedade, aquela rotina intensa do professor que está ali estressado com metas, provas, aulas, alunos, e ele acaba também, devido a esse estresse, ficando com a musculatura mais tensa, mais inflamada. E eu costumo dizer que esse professor que não se cuida, ele entra num ciclo ali vicioso e eterno, porque o estresse e a ansiedade vai gerar mais inflamação, a inflamação piora a dor vai dar mais estresse e ansiedade para o professor, porque ele vai estar ali o tempo todo sentindo dor. Então fica ali aquele círculo vicioso, que se ele não brecar isso, não for fazer algum movimento, ele vai sempre sentir, ele vai sempre estar voltando para esse mesmo círculo. Então, cuidar do corpo é essencial, educadores que estão nos assistindo agora. Professora, observem os conselhos que Juan está trazendo hoje para nós aqui, justamente para poder você propiciar esse seu autocuidado, mesmo estando em alguma localidade que possa não ofertar a infraestrutura adequada, mas com essas orientações simples você pode assumir uma prática diária que vai auxiliar na prevenção não só da LE, mas sair desse círculo vicioso, conforme ele muito bem colocou aqui. E quando é necessário, em que momento, né, o professor deve buscar ajuda especializada? Tá? Em que ponto que ele chega assim, não, eu preciso buscar ajuda especializada que eu não estou dando mais conta? Teria, nesse caso aí, um sinal mais evidente dessa necessidade, em que somente essas orientações de prevenção não bastam, talvez haja necessidade até de uma intervenção cirúrgica? Haveria como fazer essa identificação? O que geralmente é falado, né, nesses estudos da LE e da DORT, é que a recomendação é que é o menor sinal de dor, né, nessas articulações e tecidos que eu citei, ou então um sinal de dor difusa também, que aí já pode ser um indicativo da fibromialgia, que vem cada vez mais acometendo as pessoas e profissionais que têm essa rotina mais intensa. Ao menor sinal, já procurar pelo menos ou um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. Se, assim, mesmo com os fortalecimentos e as mobilidades e os alongamentos que lhe forem passados, isso não amenizar nem 10%, e aí o ideal seria fazer também um acompanhamento multiarticular ali com um médico clínico, já para entrar com um medicamento, né, um tratamento ali mais intensivo,
Acredito que cirurgia não seja o caso, né? Cirurgia ali, com certeza, em último caso, porque é algo que dá para ser revertido com o fortalecimento ideal, né? Com a regeneração ideal. A Lé, ela também está muito associada a essa falta de regeneração, né? A pessoa, o profissional vai ali emendando a sua rotina, não descansa, e aí a musculatura fica sempre inflamada, o cortisol lá em cima, que inflama mais ainda essa musculatura. Então, eu acredito que cirurgia seja algo assim que é muito além, não seja necessário. Um fortalecimento e um acompanhamento multiarticular ali de um médico, de um físio, de um personal seria o ideal. Bom, tá dado aí as orientações, então só não vai buscar ajuda quem não quer, né? Como você está percebendo, né, a TV Conexões da Estação do Saber, a partir daqui do Conexões na Ponta do Giz, está sempre trazendo temas bastante diversificados para que você, professor, você, professora, aí no seu ambiente escolar, possa ficar bem informado, não só para o seu uso próprio, mas também para compartilhar com a sua comunidade. Está gostando da conversa que nós estamos tendo aqui com o Juan Egas? Quer que ele retorne aqui no programa para poder falar sobre outro tema relacionado à educação física? Interaja conosco aí nas nossas redes sociais. Ainda não segue a TV Conexões? Clique aí no sininho e comece a seguir a TV Conexões. Visite também a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos. Vai aparecer o QR Code aí para você e lá você encontrará cadernos de aprendizagem com sequências didáticas sobre os diversos programas da nossa programação para que você, professor, você, professora, possa utilizar no seu ambiente escolar. Juan, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Infelizmente, o tempo é curto, né? E a conversa boa passa rápido, né? Mas fique à vontade para deixar suas considerações finais e suas ponderações a respeito desse tema e também sobre educação física. Quiser deixar seu contato, sua rede social também, fique à vontade aí para falar para o nosso público. Pronto, perfeito. É o que eu costumo falar sempre para os meus alunos, né? Eu acabo tendo alguns alunos que deixaram para buscar se cuidar muito tarde, né? Boa parte dos meus alunos, eles são assim. Negligenciaram, focaram em trabalho, 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 metas na vida e esqueceram de cuidar dessa saúde que, consequentemente, é o que vai lhe dar longevidade, né? E aí acaba que até pessoas novas, que ainda não estão na melhor idade, já estão com movimentos funcionais comprometidos, né? Já estão com a saúde, com a mobilidade comprometida. Então, assim, saúde em primeiro lugar. É imprescindível estar em movimento, né? Não negligencie você, sua saúde, sua longevidade. Todo mundo consegue tirar pelo menos 1 horinha, 30 minutinhos do seu dia para se movimentar. Seja na academia, seja no pilates, seja na rua, seja em casa, qualquer lugar você consegue se movimentar. Hoje em dia a internet está aí com um leque de possibilidades para você pesquisar. Treinos em casa, treinos no trabalho, ginástica laboral, treino na rua, na praça. Então hoje existe uma infinidade de possibilidades. Então não deixe, não vá postergando para depois. Eu sei que esse início, assim, geralmente, principalmente para quem não tem contato, né, com a musculação, com a atividade física, o início ele é muito duro, né? Principalmente para quem tem uma rotina muito cansativa, né? Aí vai postergando, acha chato, mas é como qualquer outro estímulo, né? É como uma leitura, é como estudar para uma prova. No início a gente não gosta, a gente não quer fazer, a gente acha difícil, a gente coloca empecilhos, mas quando você vai fazendo, a cada dia que passa, o seu corpo vai se adaptando, vai gerando estímulos positivos em cima daquele ato que você está se propondo, e no final, quando passa 5 meses, 6 meses, você já vê que aquilo faz parte da sua rotina, né? Que nem eu. Eu no início assim não gostava muito, né, de ir todos os dias me movimentar. Hoje eu vejo a importância disso, né? Principalmente a longo prazo. Então, hoje, de domingo a domingo, eu faço pelo menos algum movimento. Ou academia, ou um alongamento, ou vou fazer uma caminhada ao ar livre para respirar um ar puro, tomar um sol. Então, tudo isso dá sim para você fazer.
mesmo com a rotina apertada, mesmo com a rotina intensa. Como eu falei, não negligenciar e se priorizar, que lá na frente as pessoas vão entender o resultado positivo disso. Eu costumo dizer que eu tenho uma dualidade, né, no meu acompanhamento. Eu tenho uma aluna que ela está na faixa dos seus 50, nunca fez nenhuma atividade, e eu tenho uma aluna que está na faixa dos seus 80, que sempre fez atividade. A de 80 parece mais jovem do que a de 50. Muito mais funcional, tem muito mais mobilidade, autonomia. Já a de 50, toda limitada. Problema aqui, problema ali, dores, dores, dores. Anda já parecendo, né, uma velhinha ali se apoiando. Então isso é um reflexo da falta de você se cuidar e cuidar do seu corpo. O nosso corpo é o nosso templo, então a gente precisa organizar a casa, precisa cuidar sempre. Então é muito importante. Maravilha, viu? Então tá dado o recado, só não faz quem não quer, porque a informação chegou até você, gente. Juan, obrigado mais uma Muito vez. Muito obrigado, meu amigo. Estamos chegando mais ao fim de um Conexões na Ponta do Giz. Espero que tenha gostado, tá? E até o próximo. Tchau!